Olá, meninas e meninos, sejam muito bem-vindos ao canal das Dicas da Vivi. Vocês pediram e aqui estou trazendo mais uma comidinha de biscuit para lembrancinha, chaveirinho, enfeite ou comidinha de boneca. Espero que vocês gostem. Para começar, vamos esticar um pedacinho de massa e com uma régua a gente vai ir pressionando, fazendo várias linhas, de uma ponta até a outra da massa. Tentem que ele mantenha mais ou menos a mesma distância entre uma linha e outra. Terminada essa parte, a gente vira e fazemos novamente com a nossa régua todas as linhas para ele ficar bem quadriculado. Deixamos essa massinha secar e no dia seguinte a gente já pode usar. Eu fiz um também de silicone, né? Que fica mais fácil, fica pronto, mas vocês podem usar essa técnica que eu mostrei aqui para vocês terem um molde caseiro para fazer a casquinha do sorvete. Então é só colocar a massa em cima, passar o rolinho que olha, ficou perfeitinha a nossa casquinha. Agora com um cortador no tamanho que vocês desejarem, vocês pressionam, cortam e assim que tiverem os círculos feitinho, vocês vão ir pressionando com uma bolhadora ou uma estequinha para fazer todo aquele relevo assim de volta da casquinha. Com um pincel seco e giz seco, tá, gente? Não pode ser aquele molhado, tem que ser aquele seco. Vocês vão passando em toda a massa de vocês na cor primeiro amarelo e laranja e depois vocês fazem na cor marronzinha para fazer os detalhes. Agora com um pedacinho de massa branca, a gente faz um cone para colocar ele dentro do nosso conezinho de sorvete para ele ficar firminho. Assim que vocês gostarem do tamanho que ele ficou, do formato, vocês pressionam bem e podem passar cola para fechar. Deixam essa parte secar e vamos fazer o recheio, o sorvete. Então, com um pedaço de massa branca e outro marrom escuro, a gente vai misturar para ele ficar um sorvete misturado, manchadinho. Depois colocamos tiras de massa branca para ele ficar um pouco mais branco. Mistura um pouco mais, não muito mais, que a gente quer que fique esse branco assim, mais mesclado. E assim que vocês gostarem da cor que ficou, vocês vão fazer uma bolinha e colocar naquela nossa casquinha de sorvete. Gostou do tamanho? Então, vocês podem colocar cola. Eu acho que tem que ficar um pouquinho maior, então eu botei mais um pouquinho de massa. Agora eu vou pegar um pouco de cola, coloquei ali dentro da casquinha, vou pressionar esse sorvete, vou empurrando ele para baixo, para cobrir toda, para não aparecer, né, a parte de baixo, e para fazer aquele caimento natural do sorvete, né? Quando a gente coloca a bola do sorvete na casquinha, ele dá tipo uma escorrida, assim, então a gente tem que imitar isso. No caso, eu acho que a minha bolinha pode ficar um pouquinho mais redondinha, então eu vou colocar um pouquinho mais de massa e eu vou simplesmente alisar para tirar as marcações dele. Se vocês começarem a alisar ele não ficar muito perfeitinho, vocês podem umedecer levemente essa estequinha ou também podem usar um lápis para fazer isso, se não tiverem estequinha. E vão ir alisando ele para baixo, empurrando levemente para fazer aquele caidinho, né, do sorvete que dá aquela leve derretida. Se rasgar não tem problema, porque ele fica até com textura, então é só empurrar de botar no lugar de novo ali, alisar um pouquinho que fica bom. E agora com uma estequinha eu vou fazer pequenas linhas. Vocês podem usar um ou até dois tamanhos de estequinha ou palito de dente, palito de churrasco, para fazer essas marcações. E com um pedaço de papel alumínio bem enrugadinho, a gente vai passando em todo o sorvete para ele ficar com aquela textura toda enrugadinha, né, toda irregular do nosso sorvete. Agora, mais uma vez, eu vou fazer uns pequenos relevos e afundadinhos com estequinha para ele ficar com uma cara assim mais real, mais natural. Assim que vocês ficarem satisfeitos, a gente passa para o próximo passo. No caso, eu vou fazer um chaveirinho, então com um pedacinho de
como é que chama? De arame galvanizado. Galvanizado por quê? Porque ele não pode enferrujar. Vocês também podem comprar uma pecinha bem parecida a essa que vende em casa de bijuteria. No caso, eu não tenho, então eu enrolo a pontinha, coloco, pressiono e deixa secar que ele vai ficar bem firminho. Agora eu vou passar para cobertura. Eu vou pegar esse sorvete aqui, rosinha com azul, que meu filho de 5 anos que fez. E vou mostrar como que a gente pode fazer uma cobertura simples, então com uma tinta relevo, com uma cola colorida, no caso eu tô usando uma tinta relevo 3D aqui com um pouquinho de purpurina para imitar uma cobertura de morango, tá? Vocês fazem linhas imitando aquela, como se ele estivesse escorrendo, né? E vão desenhando. E assim que ficarem satisfeitos, é só deixar ele em pezinho para secar. Para fazer uma cobertura de chocolate, eu não tenho tinta relevo, então eu vou usar uma tinta acrílica mesmo. Vou misturar ela com um pouquinho só de água nessa tampinha. E com a minha espátula ou com um pincel, vocês vão ir colocando ele sobre o sorvete, fazendo o desenho como se estivesse escorrendo. Então, aqui eu tenho uma calda bem grossa de chocolate. Se vocês quiserem, vocês podem fazer também essa mistura. E daí, vocês separam uma parte e colocam mais um pouquinho de água para ele ficar bem líquido. E assim que vocês ficarem satisfeitos com essa parte, vocês escorrem aquela outra parte mais líquida, que é o que eu vou fazer agora, para ele ter aquele caimento mesmo, como se estivesse escorrendo aquela calda para ficar bem natural. Se quiserem, podem terminar aqui, mas eu gostei muito daquela calda, então eu vou colocar um pouquinho daquela tinta relevo em cima para dar um charme. E assim que eu ficar satisfeita, não podia faltar, obviamente, a nossa cereja no topo do nosso sorvete, que é só uma bolinha de massa vermelha, que eu posiciono aqui e deixo secar. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curta, comentem, deem a sua opinião. E não esqueçam de se inscrever no nosso canal. Para receber as notificações, vocês têm que lembrar de apertar ali no sino. E é isso, até a próxima aula e um beijo enorme no coração de vocês.